Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Sexto domingo do tempo comum, Evangelho de São Marcos. A primeira leitura que a gente escolheu, que está no livro 2 dos Reis, capítulo 5, versículo do 9 ao 14, que é a cura aqui de um leproso. É uma cura muito interessante, mas o que mais chama a atenção aqui, acho que é isso que você tem que analisar bem, é sobre a forma que aconteceu o milagre, a cura da lepra. Você tem muito aquela ideia, né? Vamos fazer uma coisa muito grande, muito chamativa, quem sabe dá certo. E aqui não, a coisa acontece de maneira mais simples. Quem queria ser curado queria uma coisa escandalosa, digamos assim, mas a cura estava exatamente numa coisa bem simples, obedecer à voz do profeta, entra lá, se banha e vai ficar tudo certo. O que acontece assim com a gente é a mesma coisa. Se não é uma coisa muito grande, então não vai acontecer milagre nenhum. Então, se a missa não tem muito canto, se não tem turíbulo, se o padre não está bem paramentado, parece que não vai acontecer nada, mas não é bem assim. Fiquemos atentos às pequenas coisas, às coisas ordinárias, porque Deus está trabalhando na nossa vida espiritual exatamente ali. Quando você vai se confessar e o padre diz, vai ali de joelhos, reza 10 Ave-Marias. Reze as 10 Ave-Marias e não reclama. Porque parece uma coisa pequena, mas a obediência de ir lá e fazer esse ato é o que vai trazer algumas graças para você. Aí não, mas não poderia ser um rosário, não poderia ser o dia inteiro a pão e água? Poderia, mas te pediu apenas 3 Ave-Marias. Então reza lá as 3 Ave-Marias, seja obediente, se quiser depois rezar um rosário, reza. Mas essa docilidade de acolher a palavra de Deus é extremamente importante porque pode trazer muito benefício. As coisas que Deus manda, se a gente faz assim com o coração sincero, também acontecem grandes coisas. Porque Deus não pede coisas assim exageradas para ninguém. Não é exigido de vocês, por exemplo, rezar 5 horas por dia seguida. Não. Para muitos isso aqui é impossível. Mas não é possível você ali de manhã rezar de joelho, de maneira bem piedosa, bem bela, assim, as 3 Ave-Marias, à tarde 3 Ave-Marias e à noite a mesma coisa. É uma coisa simples, é pequeno, mas eu coloquei uma devoção, coloquei respeito, coloquei zelo e Deus trabalhou exatamente ali. Veja que um não exclui o outro. Quem pode rezar 5 horas seguidas, reza. Quem não pode, faça pelo menos o mínimo e Deus vai trabalhar tranquilamente. Foi o que aconteceu com a cura de Naamã. Queria uma coisa muito exagerada, o profeta disse, só vai ali se banhar no rio, e de fato a cura aconteceu. Vamos fazer aquilo que é possível e você vai ver que Deus trabalha tranquilamente na sua vida. Mostra a chaga, pede o remédio, que é o evangelho de hoje. Primeira lição que a gente aprende é não se colocar na posição de quem tem direito a alguma graça. Isso aqui a gente vai falar na terça-feira, no nosso recolhimento, sobre a vida de oração. Mas toda vez que você vai rezar, se você coloca diante de Deus, tem que ter essa visão. Deus não me deve nada. E a posição e a forma que o leproso chegou perto de Cristo é uma humildade assim que dá para a gente aproveitar e crescer na fé. Ele não se coloca na posição de quem tem direito de receber a cura. Ele simplesmente pede, confia, espera e se submete à divina vontade. Porque ele diz, se queres, podes curar. É assim que eu vou para a vida de oração, ou eu faço já uma novena, ou faço alguma campanha, sei lá o que eu possa fazer aqui, porque Deus tem que me dar essa graça como se Ele estivesse me devendo alguma coisa. Não é assim. Então eu peço, se Ele me der a graça bem, se Ele não me der a graça tudo bem, é a situação desse leproso. Se queres, note que ele se curva como ato de adoração, ele está diante de Deus. Se queres, pode curar. Mas se você não quiser, tudo bem.
O que acontece conosco é, eu peço, rezo o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas quando a vontade de Deus é executada, eu começo a reclamar. Tá vendo? Por que ele faz para o outro e não faz para mim? Por que o vizinho recebe graça e eu não? Por que esse cresce ou não? Já está reclamando. Você não disse que seja feita a vossa vontade? É a vontade dele. Então, se queres, podes curar-me. Se queres, pode me dar essa virtude. Se queres, pode me dar essa cura. Se não, eu vou continuar de joelho diante do meu Deus e meu Senhor. Então, confia no que pede e se submete a Deus Todo-Poderoso, não duvida, simplesmente espera. Ele sabe que ele pode fazer a graça. Se não fez, bem. Se não fez, está tudo bem. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, eu quero, fica curado. Não lembra aquela, Jesus, faça-se, Deus, né? A Santíssima Trindade, faça-se o sol foi feito, lá no primeiro livro das Sagradas Escrituras. Eu quero, fica curado. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diga uma palavra, eu serei salvo. De novo lá a gente vai para a cura de Naamã. Jesus não faz um rito assim de meia hora para passar isso nele, faz, não, eu quero, fica curado. Entra no rio e vai ser curado. Faça a vontade de Cristo e você recebe a graça. O contato com a mão divina. E aqui eu chamo a atenção para a importância de estarmos em estado de graça. Porque se eu estou em estado de graça, não vai ser a lepra do mundo que vai me contaminar, mas o ambiente em que eu estou, seja no meu trabalho, seja na minha casa, por eu estar em estado de graça, é muito mais provável que o ambiente seja santificado com a minha presença do que o contrário. Quem é poderoso é Deus, não é Satanás. Então, quando uma pessoa tem contato com você que está em estado de graça, note, é provável que ela seja tocada pela graça de Deus. Só que a grande maioria dos católicos não vou nem chegar perto daquela pessoa que não frequenta a santa religião, que faz isso, faz aquilo, vai que eu seja contaminado. Lógico, não vai procurar, vai ficar inventando história, vai numa casa daqui, dali, não. Mas se eu tenho que entrar em contato com essa pessoa, eu vou sem medo, porque Deus está comigo. E a minha presença, porque eu estou em estado de graça, o Espírito Santo está em mim, é que pode tocar na pessoa, não pode ser um movimento contrário. Tanto que Jesus toca no leproso e a lepra desapareceu. Jesus não foi contaminado com a lepra. Aqui, como hoje é domingo, dia do Senhor, é dia de você descansar para valer, se dedicar mais à vida de oração, a minha sugestão é assistir o filme Damião o Leproso. Muito bonito esse filme. Eu acredito que deve estar aí na alguma mídia gratuita. É Damião o Leproso. Se é outro título eu não sei, mas o que eu assisti tinha esse título. Que ele faz a evangelização, ele reza a missa, tem contato com os leprosos e não pega a lepra. Pega bem depois, quando Deus fala, agora você vai pegar a lepra. Mas é muito interessante o filme para dizer que quando a gente está fazendo aquilo que Deus quer, Ele está cuidando da nossa vida. Depois, jamais devemos ficar desesperados devido às nossas misérias espirituais. Note bem, elas nunca ultrapassam o infinito poder de Deus. Quando a gente pensa assim, não tenho mais jeito, já era, vou desistir, vou fazer isso, fazer aquilo, não é bem assim. As nossas misérias nunca ultrapassam o infinito poder de Deus, nunca. Se somar todos os miseráveis do mundo, nunca vai ultrapassar a divina bondade de Deus. Nunca. Está aqui, muito leproso. Quem era leproso ficava num lugar separado, né? Não podia ter contato com as pessoas. Então, mas essa lepra não foi nada diante de Jesus Cristo. Então, as nossas misérias também não é nada. Desde que eu tenha esse gesto do leproso, me coloque diante dele e fala, se queres, podes me dar a graça de vencer esse ou aquele pecado, aquela situação.
Depois, recorrer sempre a ele com a devida reverência. Mostra ao sacerdote depois da cura, vale muito a pena focar isso aqui, já vou encerrar. Mostra ao sacerdote, Jesus está cumprindo a lei. Aí vem uma pergunta, você está cumprindo a lei eclesiástica? Porque como Jesus é Deus e já fez o milagre, não precisa mostrar ao sacerdote coisa nenhuma. Eu sou Deus, você está tudo bem. Poderia falar assim. Mas Jesus Cristo fala, vai mostrar ao sacerdote, faz o que tem que ser feito, cumpre a lei. E de novo, você está cumprindo os mandamentos da Santa Madre Igreja? Ou a gente tem um certo desprezo com aquilo que a igreja manda fazer? Por exemplo, como sabe aqui, né? Toda sexta-feira do ano não se come carne. Eu acolho com retidão esse mandamento da igreja? Eu fico tentando fazer uma desordem. Assistir missa inteira todos os domingos. Eu venho com devoção para a Santa Missa? Então, se Jesus quis que o leproso fosse se apresentar ao sacerdote, é porque a lei, mesmo da igreja, tem a sua importância. E aí quebra aquela situação que a gente já comentou, que algumas pessoas falam, eu não vou confessar com o padre não, confesso diretamente com Deus, desprezando a lei. E Jesus aqui cumpre a lei, humilhando exatamente quem pensa o contrário. Se não fosse importante se apresentar ao sacerdote, ele não teria ido, não teria mandado. A lepra deixa o corpo feio, enfeia muito o corpo. A lepra da alma, torna horrorosa aos olhos de Deus, dos anjos e dos santos, a alma daquele que está longe da graça de Deus. Então, nesse domingo, peçamos a Deus a graça de ser curado de todas as lepras espirituais que a gente tem. E se a gente for diante dele com humildade, com simplicidade, e dizer, Senhor, se queres, podes curar-me. Ele, cheio de compaixão, vai estender a mão, me tocar e me curar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora da Assunção rogue a Deus por nós. Amém. Salve Maria.